Salve, salve blogueirinha, salve, salve blogueirinho. Hoje eu vou ensinar para vocês a forma mais fácil de conseguir seguidores no Instagram. E melhor de tudo, além de ser mais fácil, é mais simples. Sério, vocês não vão ter nenhum trabalho. Não é bait, continue no vídeo para entender o que a gente vai estar fazendo. Entrando no YouTube e pesquisando qualquer coisa relacionada a crescimento no Instagram, a gente vai encontrar uma série de vídeos que explicam que você tem que seguir as pessoas para elas te seguirem de volta. E sempre tem aquelas regras de quais pessoas você deve seguir, quais pessoas você não deve seguir. Muito chato esse trabalho manual. Então, hoje a gente vai automatizar isso. Hoje a gente vai criar um bot simples e eficaz que faz todo esse trabalho para você. Simples porque ele tem poucas linhas, muito fácil de fazer, e eficaz porque o Instagram não consegue identificar que é um bot. Ele acha que é um usuário normal. E antes de desistir porque você não sabe programar, espere um pouquinho, veja o quão fácil que é. A primeira coisa que você precisa é instalar Python no seu computador. Python é a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando. Então basta entrar no Google e pesquisar por Python. No primeiro link que aparecer, aperte a opção Download e dentro do site pressione Download de novo. Quando terminar de descarregar, a única coisa que você tem que fazer é executar o arquivo e instalar da forma padrão. Eu não vou executar esse último passo, porque eu já tenho um Python instalado no meu computador. Dentro da programação existem pacotes, bibliotecas que servem para facilitar nossa vida. E hoje a gente vai estar utilizando uma chamada Instapy. Para isso a gente precisa de ir no menu iniciar, digitar cmd e dar Enter. Dentro do prompt, a gente vai digitar pip install instapy e dar Enter. Com isso, a gente vai ter instalado esta biblioteca em nosso computador. O Instapy utiliza como navegador padrão para acessar o Instagram o Mozilla Firefox. E a gente vai precisar de instalar ele, mais especificamente o GeekOldDriver. Você provavelmente não tem ele instalado e acessando o primeiro link que tem na descrição, a gente vai acessar essa página do GitHub. Rolando um pouco para baixo, a gente vai encontrar algumas versões desse software para a gente estar instalando. Eu vou clicar aqui no Win64 porque é a versão do meu Windows. Abrindo a página, você copia o arquivo, certo? E cola em alguma pasta. Eu vou colar dentro da página Arquivos de Programa 86 para padronizar, mas você pode colocar na página que você quiser. Como você pode reparar, eu já tinha feito esse processo, então eu vou clicar em não copiar. Rodando aqui para baixo, tem aqui ó, GeekOldDriver. Não feche essa página porque a gente vai precisar dela ainda. Para a gente programar, a gente precisa de um editor, que é o lugar que a gente escreve código. Eu utilizo o Visual Studio. Então entrando no site, você vai se dar com duas versões, a roxa e a azul. Pode utilizar a azul mesmo, que vai dar bom, é gratuito. Depois de abrir o editor, a gente precisa de criar um arquivo Python. De maneira bem simples, a gente simplesmente clica em arquivo e um novo arquivo. Na página que aparecer, volte no arquivo, clique em salvar como ou save as, como está aqui no meu computador. Coloque o nome do programa que você quer dar e na parte tipo procure a opção Python. Bom, agora a gente vai começar a programar. E para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar aquela biblioteca que a gente acabou de instalar. Só que a gente não precisa da biblioteca inteira, apenas algumas funções. Então para isso a gente vai digitar from instapy import instapy, só que esse segundo instapy tem I e P maiúsculo. E na linha de baixo a mesma coisa, só que a gente vai importar agora uma função chamada smart run. Bom, para fazer esse tutorial eu vou estar utilizando uma conta que eu tenho no Instagram, que eu não uso ela. Para iniciar uma sessão, a gente vai estar utilizando a função instapy, que vai estar recebendo três parâmetros: username, password
geek ou driver path. Para ficar mais fácil, eu gosto de criar uma variável que receba o valor do parâmetro. É bem simples. Em cima dessa função, a gente vai criar user, que vai receber o nome de usuário, senha, que vai receber a sua senha, e path, que recebe o caminho que o computador tem que fazer para chegar no geek ou driver. Para você pegar esse caminho é muito simples. A primeira coisa que você tem que fazer é voltar na pasta que você salvou o geek ou driver e no endereço dela e dar um Ctrl C. Depois, em path, entre aspas, você vai dar um Ctrl V e vai adicionar uma contrabarra geek ou driver.exe. Depois disso, você pega o nome dessas variáveis e coloca em frente aos parâmetros da função. Username, você vai colocar user, password, senha, e geek ou driver path, você vai colocar path. Agora a gente vai começar a utilizar a função SmartRun. Essa é a função que vai ser responsável por gerar um tempo aleatório entre uma ação e outra dentro do programa. Por isso, o Instagram não consegue detectar que a gente está utilizando um bot. E dentro desse bloco, a gente vai começar a delimitar quais são os tipos de usuários que a gente quer começar a seguir. E logo de cara é muito importante a gente determinar o número de seguidores que essa pessoa tem, o número de pessoas que ela segue, porque dessa forma a gente consegue eliminar as pessoas que, por já terem uma certa fama, digamos assim, não vai querer te seguir de volta. Então, por isso, dentro desses set relationship bounds, a gente vai passar dois primeiros parâmetros que vão ser true para a gente poder fazer essas configurações. E logo embaixo a gente já consegue determinar com max followers o número máximo de pessoas que essa pessoa tem, min followers o número mínimo e min following é o número mínimo que essas pessoas sigam, certo? Além disso, existem outros parâmetros que a gente pode estar passando, como por exemplo, delimitadores de publicações que essa pessoa fez. Nesse exemplo, eu não vou estar utilizando essa parte, mas é muito interessante também. A biblioteca que a gente está utilizando, ela define por padrão uma taxa de 75% entre os perfis que a gente vai estar interagindo e os perfis que a gente vai estar de fato começando a seguir. Para alterar esse valor, a gente precisa acrescentar tal linha. E para maximizar os perfis que a gente vai começar a seguir para virar potenciais seguidores, a gente precisa colocar em frente a porcentagem o valor 100. Assim, sempre que a gente interagir com o perfil, a gente vai começar a seguir ele de volta. E entre as formas de interagir com o perfil, eu estou utilizando aqui o Like by Tags, que seria você curtir uma publicação a partir de uma tag. Aqui nesse exemplo, eu estou utilizando duas tags, que são as tags BMW e Supra, mas você pode utilizar tags relacionadas ao seu público. E logo depois, eu escrevi amount, que significa quantidade, e passei o valor 3. Ou seja, a gente vai interagir com 3 publicações por tag, totalizando 6 publicações que eu vou interagir, por consequência, 6 perfis que eu vou começar a seguir. Só essas linhas já é capaz de rodar o bot. Vamos conferir aqui como que ficou. Esse bot, ele funciona de uma maneira um pouco lenta, então por isso eu vou estar aqui acelerando a imagem. Agora que o bot terminou de rodar, vocês podem perceber que eu realmente comecei a seguir 6 perfis novos e nesse tempo, um dos perfis já começou a me seguir. Existem outras formas de estar interagindo com o perfil além do Like by Tags. Para isso, eu vou estar deixando um link na descrição onde você vai poder ter acesso à documentação da biblioteca Instapy. Nesse link, você vai conseguir ver detalhadamente como funcionam algumas funções dessa biblioteca e como utilizá-la. Lá você vai encontrar algumas funções, como por exemplo essa, em que a gente consegue desconsiderar alguns perfis. Perfis que tenham conta privada, perfis comerciais e
alguns outros. Uma outra forma muito interessante de estar interagindo com esses perfis é por meio do Follow by Locations, que seria seguir a partir de uma localização. Para isso, a gente precisa acessar uma página do Instagram, que eu vou estar deixando um link na descrição. E por meio dela, a gente consegue navegar até chegar na localização desejada. Quando a gente chegar nessa página, a gente tem que pegar o finalzinho da URL dela e dar um Ctrl C. Voltando para o nosso editor, a gente vai colocar, entre aspas, simples, essa parte que a gente copiou. E logo em seguida, a gente coloca a quantidade que a gente quer seguir. Então é isso, galera. Como vocês viram, o bot tem resultados, é fácil de fazer, então não deixem de fazer vocês mesmos. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo relacionado à automação e também robótica, se inscreva no canal que provavelmente eu vou estar postando mais coisas.